Boa noite, gente. Então nós vamos para o segundo dia falando sobre a oração à espiritualidade de Santa Teresa de Jesus. Nós vamos invocar o Espírito Santo para que o Espírito de Deus possa nos animar ao longo dessa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações de vocês e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste o coração de vossos fiéis, com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Amém. Isto é o nosso. Amém. Então, gente, nós estamos para falar hoje novamente sobre a oração à espiritualidade de Santa Teresa de Jesus, que é um assunto muito amplo. O que nós basicamente queremos é apresentar algumas ideias dessa espiritualidade, algumas orientações, para que as pessoas possam se animar também em ler Santa Teresa, os seus escritos, se animar a perceber que essa doutora da Igreja de 1500, ela tem muito ainda para nos dizer. Num determinado momento, quando Santa Teresa está falando sobre a espiritualidade, quando ela vai entrar na questão da direção espiritual, como eu disse ontem, ela fala um pouco assim, ela ironiza um pouco certos diretores espirituais que vão a passo de galinha, que não propõem as pessoas para se ter um voo de águia. Ela entra em um determinado momento em discordância uma outra vez sobre a questão dos teólogos. Ela diz que é bom que procure um diretor espiritual que tenha conhecimento de teologia, se tiver experiência espiritual também, se não tiver, pelo menos que seja douto, que a gente espera que possa ajudar a compreender. Mas ela mesma diz que às vezes a pessoa pode escutar um diretor espiritual, um teólogo pode ouvir, e achar que aquilo ali são coisas que não têm importância, que não têm valor, que são coisas insignificantes. É interessante que Santa Teresa já falava um pouco da atenção da parte da vida de espiritualidade com um conhecimento mais aprofundado da fé por orientação da teologia. Isso eu falo muito para os meninos lá no seminário. Eu digo o seguinte, como retomando ontem: gente, nós não podemos separar a nossa espiritualidade do nosso estudo sobre Deus, a teologia. De repente nós podemos considerar que a nossa experiência de Deus é uma coisa infantil, que vale esse conhecimento que a gente está tendo cada vez mais profundo, científico, que a ciência fala nos escritos, e aquilo se torna uma coisa às vezes até infantil mesmo, banal. Esse rompimento entre a experiência que a gente tem com Deus e o estudo é algo muito perigoso. Porque a nossa experiência de Deus é que nos leva a se engajar na igreja. Esse amor que a gente tem a Deus, essa experiência que a gente vai encontrando, é que a gente vai também aprofundando a fé. Como é que a coisa começa tão boa e depois se torna uma coisa tão péssima, má? Eu digo que isso é um risco de farisaísmo. Porque o que foi acontecer com os fariseus? Os fariseus, eles tinham conhecimento sobre Deus. Eles tinham uma doutrina na cabeça, um pensamento de como é que Deus é, como é que Deus devia se manifestar. E de repente Deus estava na frente deles. A experiência de Deus estava na frente, mas eles não conseguiram. Eles não conseguiram largar aqueles esquemas mentais que eles tinham ali para poder acolher a pessoa de Jesus Cristo. Eu falo muito que os fariseus, eles tinham um rompimento entre o que eles conheciam, sobre o conhecimento deles, com Deus que se manifestava para eles. Então, esse Deus que se manifesta para nós é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente pode estar cheio de doutrinas, cheio de coisas, e Deus está se manifestando. Não é assim não. Hoje ainda, para a gente poder falar de espiritualidade, particularmente na perspectiva de Santa Teresa, que Santa Teresa vai falar muito dessa presença de Deus na nossa vida, não só a presença de Deus na nossa vida, mas Deus dentro da gente. Isso vai entrar em choque muito com certas perspectivas
da teologia de hoje, ou de uns tempos. Por exemplo, nós temos uma teologia do século XVII e XVIII muito racionalista, com influência protestante e com influência também dos deístas, do iluminismo. Nós temos a Revolução Francesa, nós temos a manifestação muito grande da razão. E o que é que os filósofos deístas da Revolução Francesa diziam? Eles acreditavam em Deus, mas não acreditavam que Deus tivesse o poder de agir na história. Essa compreensão deísta de Deus, essa compreensão deísta, passou também para a teologia protestante. E os protestantes começaram a estudar assim, Deus de uma forma muito racional, e foi dessa escola, desse movimento racionalista protestante evangélico, que começou a se desenvolver a famosa tese do Jesus histórico. Era preciso saber quem era aquele personagem de fato que viveu na Palestina, mas nas compreensões que a comunidade primitiva tinha de Nosso Senhor, que foi até uma criação depois da ressurreição do Senhor, uma compreensão pós-pascal. Mas essa visão desse Jesus histórico, como nós muitas vezes lemos nos manuais, é uma visão assim muito do Jesus do Cristo meramente humano. Tudo que é milagre, tudo que é cura, tudo que é sobrenatural, tudo isso foi invenção da comunidade primitiva. Como tantas vezes eu cito essa questão, não é? Existem umas explicações racionais para a multiplicação dos pães, o andar do Cristo sobre as águas, até mesmo para a ressurreição do Senhor. Na verdade, vamos dizer que Nosso Senhor não morreu, Nosso Senhor teve uma espécie assim, de parada cardíaca, que foi guardado lá, depois melhorou daquilo ali e a ressurreição foi a melhora da sua saúde. Então existem diversas explicações muito racionais que não condizem com a tradição do Evangelho. Mas o que muitas vezes essa tradição sobre Jesus histórico quer transmitir, dentre tantas e tantas outras coisas, não é? É que Deus não interfere na história. É apenas esse Jesus humano que nós precisamos contar. Se Jesus Cristo é apenas humano, então essas coisas também de milagre na nossa vida não nos interessam, não nos diz respeito. A uma fé madura seria uma coisa totalmente diferente. Mas é uma tradição que não é a tradição dos evangelhos. Inclusive, eu gosto de repetir um pensamento a partir de um filósofo chamado Vittorio Rosler, que quando vai criticar um filósofo alemão chamado me esqueci aqui do rapaz, mas quando ele vai dizer que o ser é do Heidegger, quando ele vai criticar o Heidegger, que ele vai falar do ser, que vai procurar ver o ser no tempo, ele vai dizer que aquele ser não é mesmo o ser que é de todos os tempos, é um ser muito a uma interpretação do tempo moderno. A luz que o Vittorio Rosler, ele critica Heidegger e olhando aqui para o Jesus histórico de certas compreensões, nós podemos ver assim que na verdade o Jesus histórico não é o Jesus daquele tempo de fato da Palestina. Muitas vezes é um Jesus à moda dos tempos modernos. O tempo moderno não acredita muito em Deus, não acredita em Deus, essas coisas do milagre não existem. Então, o que é uma compreensão desse personagem meramente humano. Então, não é um Jesus de fato que viveu nos tempos da Palestina. É um Jesus à nossa moda, porque se nós vamos tirar os milagres dos evangelhos, se nós vamos tirar as compreensões de curas e tantas outras coisas que o Senhor fez, mutilar o Evangelho totalmente. Vocês podem pegar os capítulos dos Evangelhos, por exemplo, retirar do Evangelho de Marcos as curas que o Senhor fez, não vai ficar bem dizer quase nada. Então, assim, para certas pessoas, Deus não faz mais milagres, Deus não faz mais cura, Deus não tem mais nada assim de extraordinário, é só a questão mesmo do ensino humano que nos importa, pronto, acabou-se. Essa visão está dentro da nossa igreja católica, sim. Nós pegamos nos documentos que teve sobre a renovação carismática pelos anos 90, e foi sobre algumas diretrizes da renovação carismática, eu vi o assessor falando sobre exatamente o que estava querendo, orientar sobre a renovação carismática, com todas as coisas. Não que a renovação carismática não precise de orientação, precisa
principalmente se trata de questões, às vezes, muito espirituais, como a Teresa de Jesus ela diz, precisa de uma direção, não é assim fazer de qualquer maneira. Nós fizemos um curso do Vaticano II, os dons extraordinários também estão sobre o discernimento da hierarquia da comunidade cristã. Mas uma coisa que foi dita lá pelo assessor é que era para parar com esse negócio de cura, de milagre e de revelação. Então, assim, é muito difícil você ter uma compreensão que Deus não faz mais hoje curas. Você vai para um santuário de Canidé, como esse assessor foi para o santuário de Canidé, eu já fui confessar no santuário de Canidé, eu vi vários testemunhos de curas e de milagres. Tem aquela sala dos milagres lá, mas uma coisa você vê aquela sala de milagres, outra coisa você vê, escutar as pessoas testemunhando para você: Padre, Deus curou disso, disso, daquilo, aconteceu assim, aconteceu assado. E também na minha vida, quantos milagres eu testemunho, quantas curas eu já testemunhei. Como é que eu posso dizer que aquilo dos evangelhos é a história da carochinha? Não dá para acolher esse tipo de orientação. Também assim, eu acho que das coisas mais difíceis que tinha lá naquela orientação do assessor sobre essas orientações da renovação carismática católica é que queria impedir as revelações. Mas quem somos nós para impedir as revelações de Deus? Talvez eu tenha me doído mais, ou sentido mais, questionado mais a questão não foi tanto das curas dos milagres, mas foi das revelações, que, por exemplo, aqui na comunidade, eu tenho compartilhado uma ou outra vez alguns sonhos que eu tenho, que eu considero sonhos proféticos. Eu considero que nos meus sonhos Deus me fala muito dos meus sonhos. Eu vou dizer que todo sonho Deus está me falando, mas eu faço um discernimento da minha vida e percebo que isso aqui é Deus se comunicando para mim. Mas nós temos a profecia de Joel, que o Senhor haverá de dar visões e sonhos para o seu povo. Então, se isso está lá na palavra de Joel, na profecia, no dia de Pentecostes, Pedro retoma essa profecia de Joel, que o Espírito Santo vai ser derramado e que o povo haverá de ter visões e sonhos. E de repente vem um teólogo, um padre, ou quem quer que seja lá, impedir que isso aconteça. Mas por que isso está de acordo com a revelação bíblica? Então, a própria Teresa, ela diz que tem certas coisas dos teólogos que ela já entra em desacordo, que diz que não dá para aceitar. Então, mesmo que tenha uma orientação assim, que seja contrária, que a pessoa passe por uma humilhação, que vá ser incompreendida, mas que a pessoa faça um discernimento sobre o que Deus está realmente lhe propondo. Então, nós não temos aqui, dentro da espiritualidade de Teresa, uma perspectiva que Deus está lá do outro lado do mundo, que nos deixou aqui para resolver tudo do nosso jeito, como Aristóteles pensava. Aristóteles, Deus fez o mundo, está de costa para o mundo. Nós que nos viremos para fazer o que é certo e o que é errado. Nós entendemos que Deus, de fato, veio se fazer presente na história pela encarnação do seu Filho, e que pela sua morte e ressurreição ele acompanha a história da humanidade de uma maneira muito particular e muito especial. E que pela ação do Espírito Santo nós temos uma experiência profunda, viva, real com o Senhor. Então é muito diferente da gente estudar coisas sobre Deus. E outra coisa é de fazer essa experiência de Deus viva. É claro que é bom que a gente faça a experiência do Deus vivo e também aprofunde o conhecimento, que a teologia deveria estar casada as duas coisas. Mas não a teologia para dizer que isso não existe, que isso não dá certo, que isso é fora do tempo e que é para proibir, para tapar o buraco. Aí certas orientações não se mantêm. A pessoa diz: a renovação carismática não cumpriu com aquilo que a CNBB quis dizer, mas eu me pergunto, será que foi a renovação se foi o próprio Deus que quis manipular por um ou outro assessor da CNBB, da teologia, que seja lá quem for? Porque quem somos nós para enquadrar Deus dentro de um tipo de manifestação que ele está proibido de fazer o que ele diz que é fazer com a humanidade, no caso particular de sonhos e revelações. Mas eu vou retomar aqui um testemunho que eu acho muito importante para a gente perceber essa presença viva de Deus dentro da nossa história. Por exemplo, também às vezes as pessoas se assustam muito ou criticam que uma pessoa chega assim e diz: Nossa Senhora me falou, Jesus Cristo me disse.
Então tem gente que acha que isso é um pouco demais, porque elas vivem na igreja há muitos anos, há muito tempo, e diz que nunca Nosso Senhor falou nada para elas, nunca o Senhor não disse nada para elas. Então o pessoal está todo o tempo dizendo que Nossa Senhora fala, Nossa Senhora deixa de falar, deixa de dizer. É claro que pode haver assim uma espécie de exagero, mas que Deus nos fala hoje, isso é verdadeiro. E pode ser também que Deus fale mais para uma pessoa, para outra pessoa, porque nós também temos nos registros bíblicos, os profetas eram aqueles que tinham a graça de escutar mais a Deus para o povo. Então, de repente, Nossa Senhora me disse, Nossa Senhora me falou, pode ser uma coisa profundamente autêntica, não é? Mas eu quero falar assim, sobre um testemunho que eu acho muito específico e muito bacana de se saber, e aqui vale muito porque tem a ver com essa espiritualidade de Santa Teresa, que foi um testemunho que aconteceu com o Rafael, que eu já contei algumas vezes aqui na igreja. Esse testemunho aconteceu com o Rafael, mas não foi o Rafael que me contou. Foi uma outra pessoa que participou da coisa que me veio contar essa história. O que foi que aconteceu? Rafael é um jovem aqui que nós temos na paróquia. Ele sente muito assim a inspiração do Espírito Santo, Deus falando para ele. E ele estava aqui numa avenida grande da cidade, próximo daqui, chamada Borges de Melo, perto da rodoviária. E ele sentiu Jesus Cristo lhe falando: vá falar com aquela mulher que está ali na esquina. Eu disse: vou não, Senhor. O interessante é que ele sabe discernir quanto é que Jesus Cristo está falando para ele. Porque nós, por exemplo, eu tenho uma dificuldade assim de discernir quando é um pensamento meu, quando é uma coisa mesmo de Jesus Cristo. Quando a coisa começa a ficar muito insistente, às vezes eu percebo que tem uma coisa estranha dessa insistência, eu vejo que é uma coisa que o Espírito Santo está provocando, que às vezes, por que essa insistência? Às vezes na insistência de uma inspiração, eu consigo ver uma voz de Deus dentro de mim. E aconteceu um pouco parecido com o Rafael. Rafael disse que ele viu a voz do Cristo dizendo para ele: vá falar com aquela mulher da esquina. Era uma mulher que estava pedindo esmola numa esquina aqui no sinal dessa avenida. E ele disse: eu não vou não sei nem quem é essa mulher. E ele sentiu a voz de Deus, o Senhor falou para ele: vá falar naquela luta que não ia descer do ônibus. Aí ele disse que estava tão provocado com aquilo ali. Aí ele foi até a mulher da esquina e disse simplesmente isso: Deus me mandou aqui para falar com a senhora. A mulher ouviu aquilo, ficou pasma. Eu não acredito. Aí disse: meu filho, você está vendo aquele ônibus que está vindo ali? O demônio estava todo o tempo me dizendo: se jogue debaixo do ônibus. Ela dizia: eu não posso, porque eu tenho esses 2 filhos para criar, não posso me matar. O demônio: acaba com esse sofrimento, se joga debaixo do ônibus. Eu não posso, aquela tentação dela. Ela dizia: o demônio mesmo, empurrando ela para debaixo do ônibus. Foi quando ela rezou: Deus me mande um anjo teu para me salvar. Nessa hora o Rafael aparece, na mesma hora que ela acaba de rezar. Diz assim: Deus me mandou aqui para falar com a senhora. Aí você fica: como é que pode um negócio desse? É loucura da cabeça dele? Era Deus que estava mesmo falando ou não era? Mas você vê que tinha uma coisa mesmo do Espírito Santo, que Deus estava precisando dele. A mulher pedindo, estava sofrendo. Quando a mulher acabou de rezar, ele apareceu como que é imediato. Aí a mulher disse o que estava acontecendo. Eles se abraçaram na esquina do sinal, começaram a chorar, choraram muito. O pessoal passava e disse que não entendia o que estava acontecendo. Ele mandou procurar fazer uma coleta de alimentos na comunidade aqui, da comunidade do Vinde a Mim. O Ricardo foi que levou essa coleta e que me contou depois essa história. Quando ela levou a coleta de alimentos, a mulher perguntou: foi meu anjo que mandou? Não foi? Também ele disse que fizeram a coleta de dinheiro, botaram ela no quarto, tiraram ela desse local de pedir esmola e que nunca mais essa mulher apareceu para pedir esmola nesse local. Então, assim, isso para dizer que Deus nos fala assim. Se nós temos abertura para escutar o Espírito Santo, para escutar a voz de Deus, Deus vai nos inspirando e Deus vai agindo.
Agora, algumas pessoas, por graça de Deus, podemos pensar assim, por tantas e tantas questões, que são agraciadas de uma intimidade com Deus, tem a beleza, a felicidade de escutar dessa maneira, desse jeito. Mas se eu fosse também aqui me deter na vida do Rafael, nas lutas que ele tem, para poder meter acontecer assim, o pessoal ia saber que o negócio não é assim tão fácil. Existe também toda uma vida, uma luta, uma batalha, para também escutar Deus dessa maneira. Então, para dizer que Deus nos fala assim, Deus está presente na nossa história e Deus se comunica com a gente através do seu Espírito. Agora, resta que a gente dê espaço para que Ele nos fale e que a gente aprenda também a discernir essas inspirações quando são inspirações do Espírito Santo. Bom, então assim, sobre Castelo Interior Moradas, eu achava interessante fazer, quem sabe, uma viagem rápida, mais ou menos dentro do esquema. Ontem nós apresentamos um primeiro esquema que foi me dado pelo Padre Caetano, que é um resumo de um livro de bem de 700, 800 páginas, que eu acho muito didático. Oração passiva, oração ativa, oração passiva em 4 graus. Eu acho muito mais didático do que mesmo você viajar por esses 7 moradas. O que aquela morada diz, o que aquela outra morada não diz. Mas eu queria então assim dar um retrospecto, tentando organizar dentro das palavras da Teresa, dentro mesmo do Castelo Interior ou Moradas. Bem, essa inspiração que a Teresa teve do Castelo Interior, o castelo que está dentro de nós, e que lá no íntimo desse castelo habita o Senhor, foi uma inspiração muito feliz que Teresa teve. E diz que vem muito da região de onde ela veio, de Ávila. Diz que Ávila era uma cidade muito cheia de castelos, dessas coisas medievais, então estava dentro da maneira dela de viver, de perceber. Ela vai pensar esse castelo como um diamante, uma pedra preciosa, e um diamante translúcido, um cristal transparente, que tem essa beleza dentro de nós, que nós vamos encontrar o Senhor. É muito bela também essa ideia do castelo que é um diamante, o castelo que está dentro de nós, que é uma pedra preciosa. Quem sabe se precisaríamos, nós lapidarmos, ou então nós tirar assim, as coisas escuras para perceber esse diamante. Eu gosto muito dessa ideia do diamante porque lá no nosso sacrário da nossa paróquia, que foi idealizado pelo Descartes Cadelha, em torno da tampa do sacrário tem, não sei se vocês já prestaram atenção, tem 12 pedras. Não sei se vocês se detiveram naquele detalhe. Tem 12 blocozinhos, pedrinhas, que na verdade foram feitas de resina, que não é pedra, é uma resina. Mas quando o Descartes fez aquelas resinas, aquelas pedras, a ideia dele é que aquilo ali representava diamantes. Tá? Cada uma daquelas pedras, na intuição do artista, é um diamante. Nós não teríamos condições de arranjar uma pedra daquele tamanho, mas a ideia é essa. E o que eu acho legal é que a Teresa, ela fala de um castelo como um diamante, e ali no torno do sacrário do projeto que ele idealizou para a gente, são 12 diamantes representando os 12 apóstolos, o novo Israel, a igreja, a base da igreja, e que está em volta do Santíssimo. E eu entendo também que aquelas pedras inspiram muitas e muitas coisas, e vai aqui na linha da Teresa de Jesus. Bem, a Teresa de Jesus, como eu disse para vocês ontem, ela vai falar que a primeira morada é a morada de abertura no castelo, que é a oração. A oração é a porta para o castelo, é o início de vida de oração. Então ela diz que todo mistério acontece com a oração. E nós poderíamos aqui nos deter diversas vezes pela importância da oração, da beleza da oração, da necessidade da oração,
Mas a oração de fato é uma coisa misteriosa. Por que é que Deus quer que a gente reze? Ele não é Deus? Não precisaria que a gente rezasse para se manifestar. Mas parece que Deus é muito exigente com isso, né? Ele é muito ciumento disso. Ele quer muito isso, que a gente ore e se volte para Ele, para que Ele possa manifestar a sua grandeza dentro de nós. Nós temos diversos, inúmeros testemunhos de pessoas que viviam assim à toa, mas no momento que rezam, passam a ter uma experiência diferente, né? Com Deus, com a sua vida, com os outros. Eu posso aqui lembrar, por exemplo, um testemunho que me impressionou bastante, que é do Mauro, se eu não me engano, que mora lá no Espírito Santo, que era cabeleireiro. Eu vi esse testemunho dele pela Canção Nova, acho que já deve acessar, quem quiser acessar, podem acessar. Foi um daqueles encontros que teve da misericórdia do Senhor. Mauro era uma figura muito interessante, porque Mauro era uma figura assim meio delicada, porque ele era delicado, as pessoas, os seus amigos, faziam muita brincadeira com ele, e ele ficava se sentindo rejeitado, ele queria ser aceito. Porque ele queria ser aceito, ele resolveu se assumir com um jeito mais delicado, que a gente mais feminino, começou a se vestir como mulher. Mas lá para frente, ele já vestido como mulher, da adolescência para a vida adulta, se não estava na praia. O testemunho do Mauro eu achei realmente muito impressionante isso. Ele disse que uma pessoa o viu lá e disse: olha, você nunca vai ser feliz enquanto você não fizer mudança de sexo. Aí ele pensou que era verdade mesmo, que durante o dia ele se via como mulher, mas de noite ele ia dormir e se via como um homem. Era aquele conflito, aquele choque. Ele resolve sair de casa, compra um apartamento para poder fazer essa transferência de mudança de sexo. E ele, se eu não me engano, ele disse que vai para esse apartamento. Ele sempre rezava com o Pai Nosso e Ave Maria. E no domingo da misericórdia, se me recordo bem a memória, ele vai, já está quase tudo caminhando para fazer a mudança de sexo, ele vai simplesmente rezar o Pai Nosso que ele reza. Na hora que ele começa a rezar o Pai Nosso, ele sentiu a misericórdia de Deus por ele sentiu o amor de Deus por ele. Diz que foi uma experiência tão forte que ali mesmo ele desistiu de fazer aquela operação, desistiu de viver aquela vida de travesti e resolveu se assumir como um homem. E foi o testemunho que ele estava dando lá no encontro da Canção Nova. Um testemunho muito belo, muito tranquilo, mas para dizer o quê? Que simplesmente uma oração do Pai Nosso, e você pode achar uma coisa assim tão básica, tão à toa, Deus me perdoe, não é tão simples. E de repente a pessoa vai rezar para Deus, na hora que ela reza, ela misteriosamente tem uma experiência com Deus, do amor de Deus. Tem gente que reza, claro, que tem seus conflitos, seus problemas, milhares de Pai Nosso, provavelmente não tem sentido essa graça que o Mauro sentiu, mas aconteceu com ele. Tantas outras pessoas que nós vemos. Então, a oração, ela é a porta do castelo, para que a gente possa, entrar moradas adentro. Sobre a segunda morada, então, essa parte de entrada. Na segunda morada, eu comentei com vocês ontem, que o castelo é um campo de batalha, é um lugar de luta. Então, eu escrevi alguns elementos aí. Ela vai dizer que é preciso nessa morada a pessoa trabalhar e determinar-se a se dispor a rezar, a fazer aquilo que Deus pede dela. A gente também tem que ter essa disposição. A gente tem que ter uma disposição interior de atender o que o Cristo nos pede. Por exemplo, o que o Cristo nos pede, ninguém sabe o que o Cristo pede para a Toinha, para a Vera, para o Henrique, para o Maurício, para mim. Cada um de nós temos a nossa intimidade com o Senhor. E nós podemos atender ou não. Se nós não atendemos, provavelmente tem certas coisas que só a gente mesmo vai saber. Mas tem uma coisa muito simples assim, por exemplo, a Rita, lá do Planalto Universo, ela disse que sentiu na oração dela, foi muito engraçado isso. Ela sentiu na oração dela que Deus queria que ela cuidasse da praça da paróquia. Se a gente for ver, já de longas datas, a Rita sempre está lá domingo de manhã. Uma vezinha ela pisa na bola,
quer esfriar, ele diz assim, olha aquilo que Dani disse. Mas assim, não é? Aquela experiência que ela teve com Deus, só ela que poderia saber ou não saber e responder. Mas ela levou a sério aquilo que ela sentiu na inspiração dela. E como é importante a gente levar a sério a inspiração de uma coisa que Deus nos diz. Porque às vezes pode até pensar que não é verdadeiro. Vou até avançar para a visão, por exemplo, sobre visão, que é um assunto já no final do encontro, mas vamos aqui. Tem uma visão que é muito interessante, que é do Padre Cícero. A história do Padre Cícero, daqui do Ceará, mais do sul do Ceará, da região do Cariri, é uma história que é cheia de elementos muito interessantes. Mas o Padre Cícero, ele estava preparado para ser um professor aqui onde eu estou sendo professor hoje, lá no Seminário da Prainha. Ele era conhecido como um bom aluno, intelectual, isso e aquilo. Depois da formatura dele, da ordenação dele, ele passa pelo Cariri. A cidade era o Crato, Juazeiro era uma vilinha do Crato. Ele vai confessar ele vai confessar num colégiozinho lá da vila do Juazeiro. Por isso, velho, aquela seta de bom tamanho. Depois eu pensei nisso. Preste atenção. Ele vai confessar tipo uma escola lá. E quando é meio-dia, ele vai dar um intervalo, vai descansar e coloca a cabeça, as mãos sobre a mesa e a cabeça, e dorme sobre a mesa. E ele tem uma visão. É muito interessante a conclusão que ele tem dessa visão. Que visão que ele tem? Você já ouviu falar disso? Já falei isso na missa. Ele tem uma visão assim. Jesus Cristo chega naquela sala, que ele está dormindo, que ele está naquela mesa, tipo fosse a sala dessa. Ele chega e acompanhado dele os 12 apóstolos, como estão no quadro do Leonardo da Vinci, tá? Então, atrás dele, de Nosso Senhor, os 12 apóstolos. Atrás dos 12 apóstolos, uma multidão de gente pobre com chapéu de palha. Aí, Nosso Senhor encosta pro Cícero, pro Padre Cícero, e de frente para os apóstolos pergunta: quem é que vai cuidar dos pobres dessa região? Aí Nosso Senhor se vira para o Cícero e diz: é você, Cícero, que vai cuidar dos pobres dessa região. Puf, ele acorda. É lindo a conclusão que o Padre Cícero tem dessa visão. Sabe qual é a conclusão que ele tem? Ele diz assim: eu nunca soube se essa visão foi verdadeira ou falsa, mas eu tomei para mim como verdadeira. Muito show, não é? Porque de repente, uma inspiração ou outra que a gente tem, às vezes tem falta de discernimento. Será que isso é realmente de Deus? Mas o que foi que ele fez? E foi uma coisa, foi um sonho, não foi um sonho qualquer. Ele tomou para ele que aquilo foi verdadeiro, e depois nós temos o desenrolar da história do Padre Cícero no Cariri, no Juazeiro, que ele realmente assumiu uma vida de apóstolo no meio dos pobres daquela região. Então, assim, a gente precisa levar a sério as inspirações que o Senhor vai colocando no nosso coração, e a gente vai amadurecendo aquela inspiração. De repente a inspiração está nos indicando o caminho que a gente acha que é aquele, de repente é coisa mais ampla, como por exemplo São Francisco mesmo. São Francisco era santo de Maria de Sé. São Francisco lá na igreja de São Damião, ele veio para a cruz de São Damião, a capela de São Damião destruída, em ruínas. Cristo fala da cruz de São Damião para São Francisco: Francisco, reconstrói a minha igreja. Ele pensava que era a igreja de pedra, e ele levou a sério aquilo ali. Depois de muito tempo, de muitos anos, ele foi entender que Deus estava pedindo dele, não era a reconstrução da igreja de pedra, era a igreja povo de Deus, que era uma coisa muito mais ampla, não é? Então também a inspiração, ela pode vir de uma forma simples, e depois ela pode ir crescendo, ela pode ir se mostrando a beleza mesmo que ela quer comunicar da vontade de Deus para nós.
Então, que a gente precisa trabalhar e se determinar a fazer aquilo que Deus nos orienta. Trabalhar porque falta muito caminho para andar. É muito essa ideia do profeta Elias. Elias estava lá cansado, fugindo de Jezabel, e o anjo aparece para ele: come esse pão, bebe dessa água, porque senão o caminho vai se tornar muito longo. Nós temos um longo caminho para andar, nós temos um longo caminho para trilhar, não é? Com certeza a maioria de nós vamos morrer velhinhos e gagás, não é? Então nós vamos caminhar, fazer uma experiência de fé, buscar fazer essa vontade de Deus, amadurecer na vontade de Deus, e temos um longo caminho a trilhar para ir realizando essa vontade do Senhor. Ela vai dizer que é preciso entender que a obra é de Deus, nós ajudamos, mas a obra que vai realizando é Deus. Essa consciência, cada vez mais que é Deus que vai fazendo, nós somos instrumentos dele, mas Deus faz muito mais do que nós possamos imaginar. Ele vai dizer, ela vai comparar também, gosto muito dessa comparação, do castelo não é como um jardim cerrado, não é como um jardim fechado. Que ideia é essa? Porque lá no Cântico dos Cânticos, a amada cantando para o amado, e o amado cantando para a amada, vai dizer que o meu jardim é um jardim fechado. O que é um jardim fechado? Nós poderíamos, dentro daquela ordem de natureza espiritual, podemos pensar várias coisas. É um jardim fechado para as tentações, é um jardim fechado que pode ser cuidado por Deus, pronto, acabou, está tudo muito tranquilo, está tudo muito firme. Nós poderíamos pensar num jardim fechado como um jardim que tem uma cerca, que tem uma certa dono, uma certa responsabilidade, um certo jardim que não tem movimento de muitas coisas, mas ela diz que o jardim, segundo Castelo, não é um jardim fechado, é um jardim assediado pelas tentações. Menino, como eu gostei disso, porque quando eu olho para a praça, que a gente cuida, que a Rita ajuda a gente a cuidar, aquela praça é um jardim aberto, é um local aberto, que todo mundo que chega lá quiser pisar, plantar, quiser destruir, jogar coisas, jogar lixo. Quantas vezes eu já pensei assim: ai meu Deus, que bom seria que essa praça fosse um jardim fechado. Mas a nossa praça, ela não é um jardim fechado, é um jardim assediado. Por todos os lados você vê que a gente tem problemas ali naquela praça. Olha, a mangueira que o pessoal fura quando sai o pessoal fura, tem um pedaço da mangueira que está todo furado. O chafariz que o pessoal quebra as torneiras, os bancos que o pessoal quebra, as plantas que o pessoal fura com espeto de churrasco, que enfia ferro para matar as plantas. Tem tanto absurdo. Se a gente fosse citar naquele jardim, é um jardim assediado, mas Deus está ali. E Deus, dentro desse jardim, Deus vai fazendo. Quer dizer, a gente tem que estar em condições de enfrentar esse assédio, porque se nós formos entregar os pontos, se nós formos desanimar, se nós formos dar por vencido, porque é tantos problemas de todos os lados, vem todo. Então, se a gente foi por essa desculpa, a gente abandona o jardim. Então, eu acho que essa comparação do jardim fechado e com a praça que fica em frente à Igreja da Matriz é um exemplo muito concreto. Na verdade, a nossa vida é assim. A nossa verdade ainda não é um jardim fechado. Nossa realidade é um jardim assediado. A tentação, os problemas, as lutas constantes que nós temos que estar em constante combate. Para frente, ela vai dizer que no castelo luta-se, né? Eu fiz aqui um resumo assim, da luta que ela fala do castelo. É fantástica essa síntese que a Santa Teresa fala do que é lutar no castelo. Primeiro, ela diz assim, que se luta para conseguir o equilíbrio interior. Um período da minha vida, infelizmente, eu tive depressão. Eu disse: meu Deus do céu, como é difícil ser normal. Como é difícil a gente encontrar um padrão assim, que a gente consiga viver aparecendo para as pessoas que nós somos mais ou menos normais, né?
Porque quando a pessoa está em depressão, a gente se desestrutura muito. Mas se a gente for ver, constantemente a gente está lutando por esse equilíbrio. Quantas coisas que existem dentro da gente que pode nos desequilibrar? Quantas e quantas coisas, por exemplo, eu vejo que eu tenho uma tendência a uma personalidade borderline, que é a personalidade borderline, se o psiquiatra ver isso vai me mandar para o manicômio já. Diz que tem o esquizofrênico, que é, né, por personalidade, isso pode ser violento. A personalidade borderline é uma personalidade assim de supetão, chutar a pau da barraca, de querer quebrar as coisas. Por exemplo, uma doutora lá disse que tinha um cliente que, porque ela chegou um dia atrasado, ele quebrou o consultório todinho. Chegou o consultório, estava quebrado porque ela não tinha chegado na hora. Quer dizer, são pessoas que têm explosões. E nessas explosões fazem coisas violentas, são coisas superiores, mas faz coisa violenta. Quando eu comecei a ver aquilo ali, eu disse, vixe, Maria, eu acho que eu tenho uma tendência a bater lá dentro de mim, às vezes dá vontade de explodir, de chutar o pau da barraca, mas aí você vê que o Espírito Santo, que a oração, a sua reflexão, não, a gente não pode agir assim. Isso é muito agressivo, isso não está. Quer dizer, essa luta interior, cada um com sua luta interior, para poder se colocar uma pessoa mais ou menos normal. Que a gente pode até perguntar o que é normal, né? O que é normal? Luta-se pela paz interior, pela paz com a gente mesmo, pela paz com as pessoas. Para falar aqui de paz com as pessoas, o quanto é difícil. Quanto é difícil a gente procurar manter a paz com as pessoas com quem a gente convive. Não criar atrito, não procurar discórdia, não alimentar mais discórdia, mas tentar resolver o melhor caminho. Luta-se pela perfeição, luta-se pelo seu castelo, luta-se para fazer a sua vontade. Essa luta aqui não é uma luta qualquer, é uma luta procurando o Cristo e para se fazer a sua vontade. Sobre essas lutas, dentro do castelo, a Sandra diz o seguinte, que eu gosto dessa parte que ela diz. Acabe-se esta guerra pelo sangue que Ele derramou por nós na cruz. Que haja uma limpeza interior dentro da gente, que a gente consiga de fato, né, viver em paz com essa vontade de Deus. Bem, o que foi mais que eu notei aqui? Eu gosto dessas afirmações que a Santa tem aqui e acolá, de coisas bastante interessantes, como ela diz, sobre os desejos dela. Sobre os meus desejos, eu quero dizer que eu nunca os tive pequenos, eu sempre estive grandes. É muito interessante isso, porque desejo uma perspectiva, né, não pequena, inferior, mas um desejo de santidade, um desejo de servir a Deus. É até desafiador isso que ela coloca, que são desejos que a gente tem que ter grandes. Isso também já comentei ontem, que na oração nas moradas vai acontecer que o homem é difícil que o homem procure a si mesmo e não procura a Deus. E dentro da morada vai haver uma purificação para demonstrar que o homem precisa procurar a Deus e não a si. Nas terceiras moradas, uma coisa que ela vai assinalar muito nas terceiras moradas, que é uma coisa bem interessante, é isso que está aqui anotado aqui embaixo, é que a pessoa é submetida por Deus à prova de amor. Nós poderíamos pensar aqui, por exemplo, no grande caso de Abraão. Abraão que foi provado por Deus de levar o seu filho para ser sacrificado, mas não foi preciso executá-lo. Mas se a gente for ver a prova de amor do próprio Cristo, que derramou seu sangue na cruz por nós, se nós formos ver a prova de amor de Nossa Senhora, que acompanhou o seu filho na cruz até o último momento de prova de amor, então ele vai dizer que Deus vai nos submeter a provas de amor. Que provas de amor são essas provas? Cada um na sua realidade, cada um na sua vida vai saber. Deus vai pedir coisas, vai colocar coisas na vida da pessoa que a pessoa vai ter que provar se o ama mesmo ou se não o ama. Eu entendo assim que essas provas podem ser pequenas e às vezes essas provas podem ser bastante exigentes. Mas quem é fiel no pouco é fiel no muito,
nós não vamos poder ser fiel no muito se nós não somos fiel no pouco. Então, nas pequenas coisas que nós vamos dando prova de amor, essa prova de amor que nós fazemos ali nas pequenas coisas, elas nos vão dar sustentado para também coisas mais profundas. Poderíamos pensar aqui no Maximiliano Kolbe, que lá no campo de concentração, ele se pediu uma prova de amor. Ele se pediu. Se aquele homem que era um pai de família morrer e não tinha família, ele achava que podia dar a vida dele no lugar dele, ele se exigiu essa prova de amor, ele poderia estar vendo lá, ficar por isso mesmo. Mas a consciência dele, a vida dele, pediu isso dele. Mas também o Maximiliano Kolbe só provavelmente também conseguiu dar aquela prova de amor naquele momento final da sua vida, por todas as provas de amor que ele já tinha dado ao longo da vida. Que um mártir como Maximiliano Kolbe, dentro do campo de concentração, não se fabrica da noite para o dia. É toda uma vida de santidade, de busca de Deus que exige, não é? Bom, ela vai dizer que existem tropeços, que deve ter esse cuidado nessas terceiras moradas, que esses tropeços são, comentei também já com vocês, apoiar naquilo que já fez. Isso aqui já foi um dos meus grandes erros. Teve uma época que eu rezei, que essa experiência do orar Santíssimo que a gente tem na igreja, outras épocas também eu já tive muito disso. Nem sabia porquê. Hoje a gente vai tendo mais consciência, mais esclarecimento sobre a importância e o valor da adoração ao Santíssimo. Mas quando foi na minha juventude, ninguém me pediu isso, ninguém me falou. Eu ia adorar o Santíssimo, saía de casa de manhã, passava a parte da manhã toda vagabundando, só rezando, adorando o Santíssimo, num convento. As irmãs achavam que eu tinha ficado doido, que não tinha tirado a razão delas, que só eu ia para aquela capela, eu chegava às 8 horas de manhã, saía meio dia, não é? Ficava ali no Santíssimo. Eu não sabia explicar aquilo, era uma coisa que eu tinha, mas depois de uns 3, 4 anos de adoração ao Santíssimo sozinho, eu disse assim, eu acho que eu rezei adorei o Santíssimo por todo o resto da minha vida, a todo de crédito, né? Tanta adoração, eu pelo menos no meu circuito lá, né? Eu não tinha uma compreensão do que eu estava fazendo, e as coisas que eu estava ficando doido. Vou dar uma parada nesse negócio aqui. Mas eu sentia, por exemplo, apesar de que as freiras falassem e também não entendessem, eu talvez não tivesse grande senso do que estava acontecendo, eu tinha a convicção que era uma coisa que me puxava e que era importante. Eu me lembro até uma vez que tinha umas coisas assim, bem estranhas, assim. Eu ia adorar o Santíssimo nas Irmãs do Senado, todo dia de manhã. Uns 3, 4 anos, não me lembro quanto tempo que passasse direto. Eu caminhava um pouco para poder chegar ao local, a distância era como daqui, vamos dizer que fosse daqui até ali o mais, o G. Barbosa, ou talvez daqui para o Piamata, uma distância grande. Toda vez que eu caminhava para lá. Uma vez aconteceu muito estranho, que eu saí do convento e fui voltando para casa. Uma pessoa veio atrás de mim, todo o tempo blasfemando o nome de Deus atrás de mim. E eu fiquei com aquela sensação muito estranha assim, poxa, eu saí da adoração, essa pessoa aqui atrás de mim, com raiva de mim, tá entendendo? Eu senti que a pessoa estava com raiva de mim, blasfemando o nome de Deus. Eu não entendo hoje, se eu fosse fazer uma leitura, que aquela pessoa estava possuída, mas que ela conseguia ver em mim uma coisa que eu mesmo não via, que era a luz de Deus, que ela estava com raiva daquilo ali. Então, eu tinha assim, um esclarecimento interior, que aquele negócio estava correto. Só que o grande erro que eu fiz foi parar, às vezes, de uma forma muito radical, deixar de ir e de conviver mais intimamente com o Santíssimo, com a Eucaristia, com a Santa Missa, não. Mas depois a gente vê aqui pessoas na capela que dizem assim, na igreja aqui, que vem adorar o Santíssimo, diz assim, padre, eu resolvi adorar o Santíssimo só uma vez por mês, mas eu estou vendo que não funciona. Eu disse, não funciona. Se você é chamado mesmo para adorar o Santíssimo, com uma presença mais intensa, você é arrastado e você precisa daquilo ali. Agora também a gente pode dizer, não, já adorei bastante, está de bom tamanho, não preciso mais, e as coisas começam a desandar. Porque em vez de a gente avançar na experiência de oração, a gente acaba voltando para trás, que é o que ela fala muito, nós não podemos voltar para trás.
Esse negócio de voltar para trás tem uma coisa muito legal, que é do São João da Cruz. O São João da Cruz vai escrever vai escrever uns textos que é Cântico Espiritual, e vai escrever um famoso texto que é Subida ao Monte Carmelo, que tem a ver com isso aqui. Aqui vamos dizer, nesse ícone do Guglielmi, tem essa pessoa que é do Espírito Santo, representa o Espírito Santo, tem uma montanha aqui que representa a pessoa de baixo. Essa montanha é assim, é um rochedo de patamar, é um negócio assim. Tá? O João da Cruz é que ele vai falar muito que a nossa vida de fé é como um rochedo em patamares. O que seria isso? Você faz um esforço para subir. Depois que você sobe, luta para conseguir aquilo ali, você tem um tempo de pausa, que você solidifica aquilo, convive com aquilo que você conquistou, sedimenta as suas conquistas da sua vida espiritual. Depois você é chamado novamente a dar um outro salto a subir. Então você sobe novamente, faz todo um esforço na vida espiritual. Aqui provavelmente eu entendo que a gente vê a espiritualidade de Teresa é um convite para a gente subir. A gente tem que fazer um esforço aí dentro da gente para poder encher o motor de força para poder subir. Inclusive esse negócio do carro, né, é interessante. Quando o carro tem pouca força, ele não tem força para subir. Você tem que botar uma marcha de força e o carro às vezes tem que ter mais potência para poder dar uma subida. Se você não tem, o carro não sobe. Então você faz aquele esforço para subir. Depois é um tempo de sedimentação daquele esforço que você conseguiu. E assim vai. Então, a vida de conversão não é uma vida que você consegue subir assim. Você vai em rochedos, em patamares. Porque se você cair, você não cai no último. Você cai no patamar anterior. Se você levar uma queda muito feia, talvez você cai 2, 3 patamares, até uns 10 para trás que você já subiu. Mas para você cair em todos os patamares, você tem que desfazer toda a sua história. Isso se torna uma grande agressão a você mesmo. Eu já me senti uma vez assim, querendo desistir de muita coisa que Deus construiu dentro de mim. Depois eu vi, não posso, porque se eu for desconstruir isso, eu vou tirar nervos, porque depois que Deus vai construindo a gente, a nossa história, é como se fosse construindo nervos dentro da gente, que não são nervos físicos, mas são coisas muito espirituais que a gente sente, que a gente percebe. Então não dá para destruir a gente mesmo, a nossa própria história. Agora, essa queda, é possível que você caia até você levar uma queda bem feia, que você pode brincar demais, né, porque não deve, e acabar tendo um grande prejuízo, mas ela vai insistir muito, porque a gente precisa ir para adiante. A gente não pode voltar para as primeiras etapas da vida espiritual e da vida de oração que a gente tinha. A gente precisa aprofundar essa vida de oração com o Senhor. Bom, então, exibir títulos diante de Deus, eu já comentei, que já fiz isso, que já fiz aquilo, é como fariseu no tempo, não é? Eu pago o dízimo, eu não sou ladrão, eu não sou assaltante. Nós temos que ver como servos inúteis diante de Deus. Nós não podemos ficar parados como se já tivesse feito tudo. A pior coisa que pode acontecer é a gente achar que já fez muito demais para o Senhor, está de bom tamanho. O grande exemplo que nós temos aqui é São Francisco, ao final da vida dele, quando ele já estava numa vida grande de santidade. Quem vai ver a vida de São Francisco, quando ele passava pelas aldeias no final da vida dele, era uma massa de gente que ia atrás dele, era um negócio impressionante. São Francisco já era reconhecido como santo em vida, como um grande santo. Ele tinha um grande imã de puxar as pessoas. Era um negócio impressionante. Aí São Francisco, no final da vida dele, ele diz: até agora nada fizemos, precisamos começar tudo de novo. Então, na verdade, nós não precisamos, podemos ter esse pensamento que nós já fizemos tudo. Nós temos que ter o pensamento que não fizemos ainda nada e que temos tudo ainda por construir. Sempre estar desafiados a colocar em prática aquilo que Deus vai nos pedindo. Também nessa morada, ela vai dizer que aqui vai existir um grande conflito, porque o homem
engana-se a si mesmo sobre a sua verdade, não é? E diz que Deus inicia a sua ofensiva declarando a verdade da sua vida. Ele deve nos manifestar realmente como nós somos. É interessante que essa morada, então, é uma morada de autoconhecimento interior. Nós vamos acabar sabendo quem nós somos de fato. Tem uma oração também de São Francisco que eu gosto, muito parecida com isso, que diz assim: São Francisco é: Senhor, quem tu és, diz quem tu és e quem eu sou. Quem tu és e quem eu sou. Mas esse conhecimento de Deus está associado ao conhecimento nosso interior. E esse nosso conhecimento interior está ligado ao conhecimento de Deus. Não é um conhecimento interior sem conhecer a Deus. Eu acho isso muito bonito. Porque é um conhecimento interior com o amor de Deus. Por mais que nós sejamos um bicho feio bem dentro aí do que nós somos, nós vamos nos deparar com os nossos monstros, mas ao mesmo tempo é com o olhar de Deus para dentro da gente. Porque de repente pode acontecer que nós tenhamos um conhecimento interior sem essa experiência do amor e a gente vai ver que o bicho é feio demais. Então isso pode gerar, dependendo da situação, uma espécie de neurose, de loucura. Então o que eu acho muito bacana é que nós podemos sim olhar para dentro de nós, né? Mas esse dentro de nós é um olhar para dentro a partir desse amor que Deus tem por cada um de nós. Então nós podemos ter coragem, por maior que sejam os bichos feios, a graça de Deus que está dentro de nós é muito maior. E também diz, eu estava dizendo, né, que nós não podemos negociar com Deus assim: como eu já fiz isso por ti, Senhor, tu tem que fazer isso por mim, tomara da cá. O único negócio que existe nessa namorada e com Deus é fazer a vontade do Senhor. Também é bela essa orientação que a Teresa de Jesus diz: Deus quer que a alma siga, vá sempre adiante. Nós não podemos ficar parados. Eu gosto também muito da ideia, é parecido com aquele do Rosto do Patamares, do povo caminhando no deserto. O povo está em acampamento, então o povo armava o acampamento e saía em movimento, parava, descansava, depois desarmava o acampamento, todo mundo caminhava e dizia: de passo em passo chegaram a Negueb, de parte em parte chegaram ao objetivo deles. Então também tem isso, né? A vida espiritual, ela quer que a gente vá adiante, mas também quer que a gente vá adiante, mas saiba seguir adiante. A gente vai um pouquinho adiante, dá uma paradinha, repousa, depois vai adiante. Uma coisa que eu prestei atenção na minha vida, quando eu era seminarista, mesmo antes mesmo como leigo, era assim: eu prestava muito tempo atenção que Deus me dava momentos assim de pregar o evangelho, fazer retiro, disso, daquilo. Daqui a pouco parava tudo. Viu como um tempo assim para mim de descanso e de repouso. Eu tinha os meus repousos por ali, daqui a pouco começava tudo de novo. Rapaz, eu disse assim: mas é tão interessante isso na minha vida, parece que Deus faz a gente se movimentar um pouco, depois a gente para. Todo o tempo assim, na minha vida até mesmo de padre, eu percebo muito isso. Todas as vezes que eu adoeço, eu acho que tem a coisa da dificuldade, da doença, mas também tem um tempo da parada, que eu posso parar, que eu posso meditar. Muitas vezes eu considero as minhas doenças mais providenciais do que assim uma coisa para me ficar, porque muitas vezes na doença, tanto quando o padre está doente, todo mundo começa a rezar pelo padre. Eu vejo que eu recebo muitas orações, como também é um tempo assim de eu meditar, pensar, e muitas vezes, muitas coisas que eu tenho de inspiração vêm nesses tempos de parada. Às vezes eu estou ali parado, mas a criatividade ou a ação do Espírito Santo, a oração está todo tempo contínua. Então é preciso, de alguma maneira, que a gente sempre se estruture para sempre ir adiante, avante. Mas é claro, não é uma coisa, uma retinha de uma vez. É uma coisa que você vai, vai descansando e vai avançando. Bom, então assim, a gente vai vendo que a Teresa, ela está querendo dizer que nós temos etapas na vida de oração. E essa nossa vida de oração, ela vai cada vez mais se aprofundando
e nós vamos percebendo a presença de Deus na nossa vida. Eu já comentei então ontem, quem quiser ver essas comparações que eu fiz, ver o vídeo anterior, que eu fiz a separação entre oração ativa e oração passiva. Eu quis registrar-se mais ou menos que as quartas moradas estão mais ou menos relacionadas com a simples união, as quintas moradas estão relacionadas com a união plena, as sextas moradas ela fala muito dos êxtases, da visão espiritual, da visão imaginária. Peraí, dá uma paradinha. Então, nós temos essas sextas moradas, tá? Eu estava pensando que ia comentar um pouco esse negócio das visões, que eu vou passar um pouco para frente, e queria me deter um pouco nas sétimas moradas. Então, ela vai dizer que as sétimas moradas é a morada do matrimônio espiritual, da alma mesmo, que é esposa de Deus. Esse negócio dessa compreensão da alma esposa de Deus, da alma esponsal, da igreja esposa de Deus, é uma coisa muito bela. O próprio São Paulo apresenta muito essa ideia, né, que o Cristo, ele tem a igreja como sua esposa, e nós somos a igreja, a esposa do Cristo, e nós precisamos nos apresentar como igreja, como a esposa do Cristo. Diz a igreja que uma das orações que nós nos apresentamos como esposa do Cristo é a oração dos Salmos, é a liturgia das horas. A liturgia das horas é uma oração muito específica dessa vida esponsal de matrimônio espiritual com Deus. Mas aqui dentro do texto da Madre Teresa de Jesus, o que me vem assim, que eu já comentei com vocês, que eu acho muito interessante, é que nas sétimas moradas, ela diz isso aqui. Quando eu li isso aqui para mim, foi uma grande luz sobre o discernimento da minha vida de oração. Porque ela diz assim, nessas sétimas moradas, a alma é introduzida nesta morada por uma visão intelectual. Ela diz que a visão intelectual é uma visão que você percebe a presença, mas não sabe direito como é. Você sabe que está ali, mas você não sabe dizer direito como é o rosto, como é a face. Você tem essa presença real, você sente essa presença. Ela tem toda uma abordagem dessa visão intelectual. Ela diz que é até difícil, porque você não sabe dizer direito como é, mas você tem certeza que naquela visão Jesus Cristo é Jesus Cristo, Nossa Senhora está ali, ou então o Santo. Então ela diz, é introduzido nessa morada por uma visão intelectual, se descobre a Santíssima Trindade, Deus é três pessoas, mediante certa maneira de representação da verdade. Não quer dizer que seja de fato ali a Trindade, é uma representação da verdade para que a pessoa acolha o mistério. Vem então a distinção, vem então nitidamente a distinção das divinas pessoas, por uma notícia admirável que lhe é infundida, entende com certeza absoluta que as três pessoas são um só Deus. Aí eu queria passar para vocês aqui, de uma forma um pouco sucinta, fala desse ícone, que tem a ver com uma oração pessoal minha. Porque é o seguinte, esse ícone é um ícone muito famoso, é um ícone russo. Não quero me deter na história desse ícone, merecia talvez a gente fazer um momento, uma vez só falar da riqueza desse ícone. Então, esse ícone fala do mistério da Santíssima Trindade. Tem várias interpretações sobre ele. Eu já fiz essa experiência com a comunidade há 5 anos atrás, utilizando esse ícone, na abertura da Capela do Santíssimo. Então, que é o seguinte, cada um desses elementos, esses três personagens, esses três anjos, representam os três anjos que visitaram Abraão quando ele estava com 99 anos, dizendo que no próximo ano Isaac iria nascer o filho da promessa. Era o maior calor do dia, debaixo do carvalho de Mambré, a tenda de Abraão e aqui o vale de Mambré, as montanhas. Então nós temos esses três personagens que foram acolhidos por Abraão. E cada um desses elementos acima dos personagens representam quem é ele em relação à Santíssima Trindade. Agora,
tem interpretações diferentes. Essa interpretação que eu passo para vocês é a interpretação que eu estudei anos atrás dos missionários da comunidade Emanuel da França, que inclusive os meninos já até morreu. Ele era enfermeiro, depois era um casal. Depois que ele voltou para a França, ele acabou tendo um acidente de carro e faleceu. Porque o Padre Caetano ele tem uma outra interpretação desse ícone. Quem depois quiser, eu posso até, quem sabe, passar o texto. Tem um texto da leitura desse ícone. Mas eu gosto dessa interpretação que o pessoal da comunidade Emanuel me passou. Cada um desses elementos de cima representa a pessoa que está embaixo. A história de Abraão representa as moradas do pai. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Esse aqui seria o pai. O cavalo de Mambré seria a videira verdadeira. Então seria o Cristo. Também, se for vocês forem se aproximar, tem uma serpentezinha, um bico de uma serpente, que representa a serpente que Moisés levantou do deserto, que depois o Cristo fez alusão. Que quem olhava para essa serpente era curado das suas enfermidades, que é o sinal do Cristo. E essas montanhas aqui, em patamares, em lista de patamares, simbolizam o local da ação do Espírito Santo. Para Moisés foi o Sinai, para Elias foi o Monte Carmelo, para Jesus Cristo o Monte Tabor. Então as montanhas são lugares especiais da manifestação do Espírito Santo. Também as roupas dele têm a ver com os personagens. Cada azul deles representa a divindade, tem a ver com a divindade deles. O verde representa a esperança. A cor do rapaz aqui seria um vermelho salmão, diz os especialistas, isso confere a coisa. Um vermelho salmão, que é o sangue e a água viva do Cristo. E essa estola amarela significa o Cristo glorioso. A roupa do pai é um marrom com umas coisas de água, cor de terra, a criação, é o Criador. Cada um tem um báculo de peregrino. O báculo do Espírito Santo está mais inclinado. O báculo do Filho está menos inclinado. E o báculo do Pai está em pé. É para dizer que o movimento do Espírito Santo começa no Espírito Santo na oração, revela o Filho que nos apresenta o Pai. Tá? Tem uma outra coisa, tem um movimento dos pés, que é chamado aqui o voo do Espírito. Se vocês prestarem atenção na missa, eu sempre me sento nessa posição e termino nessa. O que é? Um aqui, o pé do Espírito Santo, um pé está avante, um outro pé está para trás. E o pé do Pai está para frente, esse pé está para trás. É um movimento que começa no Espírito Santo e termina no Pai. Diz que na Trindade ela não está parada, ela está em movimento. Eles estão aqui em movimento. Existe um movimento trinitário, que é um movimento que começa no Espírito Santo e se fecha no Pai. Diz que esses pés aqui representam o voo do Espírito. Aquele famoso voo que a Teresa fala de outras maneiras, aqui é uma forma de traduzir esse voo do Espírito. Também, aqui diz que ele tem um emissário no Espírito Santo, que simboliza Maria, se essa eu não sei. Cada mão direita tem a ver com o personagem. A mão do Espírito Santo é metade de uma asa de uma pomba. Esse altar aqui representa o mundo. Isso aqui é um ícone oriental. Nós estamos aqui na igreja de Fortaleza, na igreja bizantina oriental, que é a igreja do Sagrado Coração de Jesus. Você já viu que o Sagrado Coração de Jesus em cima não tem um céu pintado? Na igreja oriental, o teto da igreja é o céu e o altar é a terra. Tá? Então, essa metade da pomba aqui é o Pentecostes sobre o mundo. O Filho está assim. São as duas naturezas do Filho, a divina e a humana, a união hipostática do Filho, que está sobre o mundo. Os dois estão sobre o mundo. A mão do Pai não está sobre o mundo. A mão do Pai está abençoando o mundo. Então, cada uma das mãos representa um dos personagens da pessoa da Trindade.
O Pai e o Espírito Santo, que me vem confirmar que esse aqui é o mesmo Filho. O Pai, eu não vou fazer isso com vocês, que isso demora tempo, mas eu poderia perguntar para vocês que forma fazia. Mas o Pai e o Espírito Santo fazem uma forma, que é um cálice. Estão vendo? Não. Faz uma forma, que é um cálice, que dentro está o Filho. E tem aqui, nesse cálice aqui, um pão. Então tem a Eucaristia, que é o cálice, o vinho e o pão. Agora, é muito interessante que essa mesa tem um pão que é a Eucaristia. Mas essa mesa da Eucaristia, em volta está a Trindade. Ela é muito significativa. O pão da Eucaristia, a missa, é a mesa da Trindade, que participa todas as três pessoas da Trindade. Agora tem um outro elemento, tá? Tem um outro elemento. Aqui nós temos, eu vou colocar aqui a lousa. Quando a gente vai descer uma rua, a gente desce uma rua assim, né? Ela é mais larga aqui e mais curta, fina embaixo. Estreita lá no longe, né? Se eu for fazer as árvores aqui, as árvores são assim. Elas são as maiores na frente e vão ficando menorzinha. Tá entendendo? Não é assim a perspectiva, normalmente você vai. Vamos supor que fossem umas árvores, tá? Mas o caminho aqui está ao contrário. O caminho, em vez de ser estreito na frente, atrás, ele é largo atrás e é estreito na frente. A perspectiva dele está ao contrário, aqui. Para dizer o quê? Para dizer que esse caminho aqui vem ao meu encontro. A mesa tem 4 lugares e é para eu ocupar o 4º lugar. Eu sou convidado a participar desse 4º lugar na Trindade. Já tem mais. Eles não estão falando nada. Eles estão apenas se contemplando, apenas se olhando. O filho olha para o pai. O pai olha para o filho. Estão só se olhando. É como diz que a melhor tradução é para um casal apaixonado. Um casal apaixonado, não sei se é verdade, se é mentira. Não precisa palavras de amor para dizer que o ama. Basta olhar para dizer que está amando. E o Espírito Santo não estivesse olhando para por dois. Então, dentro aqui da Trindade, existe apenas uma contemplação de olhares. Então, aqui não faz um convite para o 4º lugar. Então, gente, eu fiz muita essa experiência de oração, que eu vou pedir, e quem quiser depois fazer, não é? Mas eu fiz essa experiência de oração 5 anos atrás. A experiência de oração era imaginar a escada de Jacó subir ao céu. Você era levado pelos anjos pela escada de Jacó. Chegava nos céus, se deparava com isso aí. Eu fazia muita essa experiência de imaginação. Eu ficava imaginando, né? Pensando, cada passo. Aí chegava, me sentava no 4º lugar, olhava para o Pai, olhava para o Espírito Santo, olhava para o filho que não estava entendendo nada, que ele não falava nada. Mas depois de muito tempo, eu ia começando um diálogo com cada uma das pessoas. E foi uma experiência que a gente fez de oração aqui. A gente escutar o Espírito Santo, escutar o Pai, escutar o Filho. E eu passei muito tempo só com esse negócio. A minha oração era isso aí. Era ficar diante de Deus, perceber o que um dizia, outro dizia. Hoje eu não faço mais minha oração assim, mas eu passei muito tempo fazendo oração assim. Quando eu fiz essas experiências de oração, eu tive várias experiências, passei muito tempo nisso, vendo o Pai, vendo o Filho, vendo o Espírito Santo. É claro que eu não estou nessa 7ª morada, porque eu pegar a 7ª morada não significa que todos os fenômenos que estão acontecendo na 7ª morada você já esteja nela, depois que você pode estar experimentando tudo e estar em outra. Mas eu vi depois, quando eu li esse texto da Teresa de Jesus, vale o que a Teresa está me dizendo, é que essa oração que eu faço com a Trindade, porque isso aqui foi uma forma que a Trindade se apresentou para mim, que eu acolhi. Não significa que a Trindade seja isso aí, mas que na minha imaginação é uma representação da verdade
que me ajuda a conversar com cada uma das pessoas da Trindade. Então, ela vai dizer que nas sétimas moradas, não é? Em vez de você conversar apenas com o Filho, você tem esse contato profundo com as três pessoas da Trindade. Para concluir aqui a nossa reflexão, que nós poderíamos avançar muito, a noite já se estende, não é? Nessa palavra inicial da Teresa, o capítulo 1 das primeiras moradas. Parece que eu acho muito bela essa forma dela falar uma coisa tão simples, tão concreta e tão desafiadora. O Senhor gosta muito de quem não põe limites às suas obras. Porque muitas vezes Deus está realizando, Deus está fazendo, mas a gente quer ser talvez uma lagartixa, quer ser uma galinha, como ela fala, que não quer abrir as asas como uma águia para voar. Então a gente precisaria, não é? Abrir as asas e voar. Assim, esse voo do Espírito, que a Santa Teresa de Jesus fala de uma forma assim, muito concreta na vida dela, que ela é arrebatada, que ela se levita, isso pode acontecer de várias outras formas também na vida da gente. Também ela dizendo que a gente precisaria voar, não é? Não precisa dar passos de galinha. Uma coisa é certa, que a gente precisa ir em conchetas e patamares, mas também a gente pode ir voando. Tá? A gente pedir a Deus que essas asas do Espírito Santo se abram sobre nós, em vez de a gente ficar num voozinho raso, a gente abrir os braços, a fé, o coração, e o Senhor nos conduzir para lugares inimagináveis. Então tem a ver com isso aqui. O Senhor gosta muito de quem não coloca limites às suas obras. Deus nos chama para realizar uma obra, mas essa obra é muito mais estupenda que nós possamos imaginar. Nós vemos aqui apenas um pouquinho, como fosse uma ponta do iceberg, mas o que o Senhor quer realizar no nosso meio é muito mais profundo. E a gente não pode ficar colocando limites nessa obra. Então nós poderíamos pensar o que é que o Senhor quer para as nossas paróquias, não é? O que é que o Senhor quer para as nossas comunidades, para os projetos que nós desenvolvemos, para a missão que nós temos. Então sempre é preciso que a gente deixe o Senhor conduzir, e com simplicidade o Senhor vai fazer que essa obra possa voar até a sua presença. Nós então encerramos essa reflexão sobre a oração na espiritualidade de Santa Teresa. A gente espera que possa ter motivado um gosto, uma curiosidade, um desejo de vocês conhecerem os escritos, aprofundarem mais, e que vocês possam também, com essas reflexões, ter um gosto de avançar de uma forma mais madura também, para avançar na vida de oração, na vida cristã e de intimidade com Deus. Para isso, vamos receber a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com as bênçãos de Santa Teresa. Amém. Fecha. Só um instantinho, senta, que isso aqui dá para o vídeo.